WhatsApp, eleições, fake news, empresas pagando envio de mensagens negativas para um, para outro, grupos, brigas, confusão, tretas em família. O WhatsApp se pronunciou sobre tudo isso que tá rolando. Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente vai falar sobre o que o WhatsApp falou, sobre o que tá rolando nessas eleições. Tem também um celular da Samsung que pode ter câmera sob a tela. Tem um smart dobrável da Huawei e outros destaques também. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Vamos começar falando da Samsung, que pode lançar celulares com câmera de selfie embaixo da tela. É isso mesmo. Segundo o Twitter Samsung Mobile News, que diz ter consultado fontes próprias sobre o assunto, a tecnologia estaria em fase inicial de testes, então tem só alguns protótipos fabricados. Então é difícil que essa tecnologia esteja disponível comercialmente antes de 2020. Isso se der tudo certo nesses testes, né? E qual é a vantagem de colocar a câmera frontal embaixo da tela? Bom, com isso dá para diminuir as bordas sem usar um entalhe, por exemplo. A Samsung não vai muito com a cara do entalhe e pode estar querendo se posicionar claramente contra essa tendência. Eu vou aproveitar e fazer a enquete de hoje então. Você acha bacana que a Samsung adote essa postura contra a tendência do entalhe, do Notch? Só usar esse cartão aqui para responder. Resultados no próximo Hoje no Tecmundo. A Huawei deve lançar um smartphone dobrável e com 5G já no ano que vem, segundo o Richard Yu, que é diretor executivo de produtos da empresa. No mês passado, outro executivo da companhia, o Ken Hu, já havia mencionado esse aparelho e falou que ele seria lançado em junho de 2019. Então a gente pode dizer que vai ter uma corrida, porque a Samsung também tá para lançar um smartphone que dobra, é o Galaxy F. Parece que a Samsung está mais adiantada e deve mostrar o aparelho dela já no próximo mês de janeiro durante a CES. Vamos ver o que acontece com isso. Você acha essa tecnologia interessante? A Google vai tomar medidas para compensar a baita multa que ela tomou da União Europeia por concorrência desleal. Basicamente, as fabricantes de smartphones e tablets que usam o Android e lançam seus produtos na Europa vão ter que pagar entre $2,50 até $40 para ter a suíte Google Mobile Services nos seus aparelhos. Esses valores variam dependendo do país e do tipo de dispositivo. A Google também estaria oferecendo acordos separados para as fabricantes que quiserem só o Chrome e o buscador, mas aí ela deixaria de pagar a divisão de receita vinda das pesquisas feitas com o navegador pré-instalado. Tá lá no documento que o site The Verge obteve, que se a empresa decidir não colocar o navegador Google Chrome no dock de aplicativos de qualquer dispositivo qualificado fornecido no espaço econômico europeu, ela não terá direito a nenhuma parte da receita gerada pelo Google Chrome nesse dispositivo qualificado. É bem possível que os preços de aparelhos fiquem mais caros por conta disso na Europa muito em breve. Vamos respirar fundo porque a gente vai falar de eleições, WhatsApp. Falando nisso, como é que tá a sua contagem de parentes, brigados, discussões? Tá bom, esquece. A reportagem da BBC News Brasil conversou com o WhatsApp, um porta-voz do mensageiro, sobre a relação dele com as eleições. Então vamos lá. Primeiro, não vai rolar a restrição do encaminhamento de mensagens. Pesquisadores e instituições sugeriram ao WhatsApp restringir temporariamente, nesse período eleitoral, o número de pessoas e grupos para os quais você pode encaminhar mensagens. A justificativa, no ponto de vista deles, seria não prejudicar o resultado das eleições com base em notícias falsas. Um exemplo, a gente falou ontem mesmo de um estudo que chegou à conclusão que a maioria das imagens compartilhadas no WhatsApp foram consideradas falsas. Sobre isso, o WhatsApp alega que busca um equilíbrio entre o que é liberdade de expressão e o que é violação de regras, e também fala que falta uma semana para o segundo turno, então é impossível fazer mudanças técnicas agora. Então aí questionaram esse porta-voz por que o aplicativo implementou essa restrição na Índia, onde aconteceram casos de linchamentos motivados por notícias falsas espalhadas pelo WhatsApp. A defesa do mensageiro é que o que foi feito na Índia foi um teste, e os usuários lá não gostaram desse teste.
O porta-voz também afirmou que executivos do WhatsApp se reuniram com membros do Tribunal Superior Eleitoral e recomendaram que o TSE use a versão empresarial do mensageiro para esclarecer boatos. O WhatsApp também afirma que baniu centenas de milhares de contas somente no período eleitoral, que investiu em ferramentas para detectar comportamentos suspeitos de usuários e que 9 a cada 10 mensagens são trocadas diretamente entre pessoas, não em grupos. Sobre as acusações recentes de que empresas compraram pacotes para mandar mensagens em massa contra o PT, o partido do candidato à presidência Fernando Haddad, o WhatsApp afirmou que começou uma investigação interna sobre as empresas envolvidas. A fabricante chinesa Oppo tá, trapaceando para se dar bem, colando para tirar nota alta na prova, sabe? Explicando, a UL Benchmarks, que faz o teste 3D Mark, ele é para ver a capacidade gráfica de um celular, tablet, afirma que os dispositivos da Oppo foram programados para detectar o aplicativo 3D Mark na Google Play Store e mandar tudo que é recurso do aparelho para enganar o app. Aí eles tiram nota mais alta do que realmente seria pela experiência do usuário. O que a UL Benchmark fez? Ela enganou o enganador. Quer dizer, ela testou os dispositivos da Oppo com uma versão privada do 3D Mark. Foi aí que ela descobriu que os smartphones Find X e F7 estavam demonstrando resultados até 41% maiores do que no aplicativo público. A Oppo alegou que estava programando os dispositivos para ter melhor desempenho para coisas que exigem alto desempenho, mas o aumento de performance dos aparelhos era dirigido apenas para alterar os resultados do teste. Em nenhuma outra ocasião, os smartphones têm condições de funcionar daquela maneira, mesmo quando são mais exigidos. E é bom deixar claro que a Oppo não é a primeira a fazer isso. Tem casos de outras fabricantes, inclusive mês passado mesmo, teve o caso da Huawei. O player de áudio Winamp agora é compatível com o Windows 10. Nessa semana mesmo a gente comentou que ele renasceu. Quer dizer, ele nunca morreu porque até hoje tem muita gente que usa, mas ele vai voltar a ter atualizações frequentes. Por isso é como se fosse um retorno, né? Essa versão compatível com o Windows 10 é a 5.8, que tem novidades como a possibilidade de desativar o suporte a vídeo, fica lá só no áudio, ativação automática do modo em tela cheia quando um vídeo é produzido e mais coisas. Essa versão havia sido vazada em setembro, mas a recomendação é usar essa de agora, porque essa é a que foi revisada pelos criadores do player. Resultado da enquete do nosso último Hoje no Tecmundo. A gente perguntou se você acha que você mesmo precisa se desligar um pouco do WhatsApp ou conhece alguém que precisa, porque o mensageiro deve ganhar um modo férias. É para você controlar melhor as notificações e não ficar tão vidrado, tão ligado no aplicativo. Vamos ver os resultados nesse momento então. 83% das pessoas que responderam disseram sim, 16% disseram não, ou seja, tem muita gente aí muito ligada no WhatsApp, hein? Aconteceu na história da tecnologia. No dia 19 de outubro de 1901, o brasileiro Santos Dumont deu uma volta em torno da Torre Eiffel e ganhou um prêmio de 100 mil francos porque ele completou um desafio, na verdade. O desafio era decolar de um ponto, contornar a torre e voltar para esse ponto de partida em 30 minutos. Parece que tem uma polêmica porque ele teria passado uns 30 segundos do tempo, mas ele foi considerado vencedor e ganhou esse e outros prêmios. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, quando não tem um feriado ou alguma ocasião especial que a gente avisa. Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta na segunda-feira, então tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!